Ontem, a gente falou aqui, Calabigato Felipe Bueno, ouvinte querido, ouvinte querida, de perda de tempo. A gente falou sobre como o governo gastou 1 ano e 7 meses para apresentar uma proposta de reforma tributária patética, para não dizer patética, um tanto patética, de contribuição discutível para o debate que já está sendo tocado na Câmara e no Senado. Tem reforma da Previdência, aliás, da tributária, rolando por lá já completinha, e não esse arremedo que eles mandaram. Não dá para acreditar que uma pessoa inteligente como o Paulo Guedes tenha conseguido produzir um projeto tão bobinho, passado tanto tempo. Não dá para acreditar que um presidente da República, com toda aquela estrutura disponível no Palácio do Planalto, consiga conduzir as relações com o Congresso de forma tão atrapalhada, não consiga montar uma estrutura eficiente de relação com os deputados, com os senadores. Até para montar a base de sustentação no Congresso, ele se atrapalhou, demorou e tal. Bom, hoje eu não quero falar de perda de tempo, já falei. Eu quero falar de perda de juízo, que é mais grave talvez. Olha só, um governo que perde tempo aqui dentro, na agenda econômica, lá fora nas relações internacionais, na política externa, coloca em risco o futuro do Brasil só porque quer colocar em prática uma viagem ideológica irresponsável, infantil e, muito mais grave do que isso, talvez suicida. Tem 2 histórias para mostrar essa perda de juízo. A primeira delas envolve a Embraer, a gente falou disso aqui ontem. A Embraer é uma das joias da indústria brasileira. Quando ela era uma empresa estatal, ela estava quebrada, mas não fechava as portas. Tinha uma dívida enorme. Ela foi privatizada em 1994, se tornou uma das maiores exportadoras nacionais, líder mundial na produção de jatos de aviação regional. Ela já entregou mais de 8.000 aeronaves, até 150 passageiros é Embraer, o espação que ela tem. E graças à Embraer a gente passou de importador de material aeronáutico para exportador. A gente chegou a vender 1 de cada 5 jatos que entravam em operação no mercado mundial. Bom, da mesma forma que o padeiro precisa vender pão, a montadora precisa vender carro, a Embraer precisa vender aeronave. Mercado difícil, mercado competitivo, ela sai de uma negociação fracassada com a Boeing, deixou ela fragilizada, e aí ela vai e se envolve numa negociação para vender 150 aviões comerciais ao Irã. Vamos lembrar que avião comercial não leva bomba, não leva armamento, né? Avião comercial transporta passageiro. É usado em tempos de paz, não é uma máquina de guerra. Bom, essa venda está em risco porque o governo brasileiro, olha a irresponsabilidade, decidiu que o Brasil deve estar alinhado ideologicamente, comercialmente, aos Estados Unidos. E os Estados Unidos não se bicam com o Irã, então eles não se bicam com o Irã. E o Brasil, que precisa ampliar sua presença comercial no mundo, resolveu brincar com a economia nacional, brincando de papagaio americano. Mas olha só, se fosse só essa atitude irresponsável, infantil e suicida, já seria um escândalo. Mas tem coisa pior. Os Estados Unidos, eles estão numa guerra comercial com a China, absolutamente legítimo, eles podem brigar com quem eles quiserem. E essa briga comercial tem uma lógica. Em 1970, o PIB americano era 11 vezes o PIB chinês. Agora é 1,5 vezes. Então, eles não olhavam para a China, olhavam para o Japão. Em 1970, o país forte da Ásia era o Japão, que tinha um PIB 3 vezes maior que o chinês. Hoje, o PIB chinês é 3 vezes maior do que o japonês. Em 1970, o PIB chinês era 2 vezes o brasileiro, agora é 7 vezes o brasileiro. Então, é uma guerra de grandalhões. E os Estados Unidos resolveram submeter à Organização Mundial de Comércio uma proposta definindo o seguinte: olha, o princípio da economia de mercado tem que valer para todos os membros da Organização Mundial de Comércio. Não tem dúvida de que seria muito mais justo, muito mais bacana, correto, se todos os países do mundo fossem democráticos, se todos os países do mundo seguissem as regras de economia de mercado. Fato é que a vida real não é como a gente gostaria que ela fosse. A China não é democracia e não segue as regras da economia de mercado. Que os Estados Unidos queiram se indispor com a China, eles têm tamanho para isso.
Só que aí vem o Brasil e se junta ao pleito americano, à proposta americana, na Organização Mundial de Comércio. Para quê? Para quê? Se ao final do ano quem compra a nossa produção é a China. A gente vai querer que a China não compre? Eu não tenho nada contra. Vende para outro. Vende tudo para Colômbia, para o Peru. Vende tudo para o Chile, para a Argentina, para a Bolívia, né? Para os países africanos. E se eles comprarem tudo que a gente produz, e isso produzir aumento do nosso mercado, show de bola. Podemos virar as costas para a China, não tem problema nenhum. Não é uma questão ideológica. O problema é que o governo brasileiro resolveu se envolver numa discussão ideológica. Se ela fosse lógica, tudo bem. Se ela fosse lógica, os Estados Unidos romperiam ou brigariam com a Arábia Saudita, que não é uma democracia, que é uma ditadura sanguinária. No entanto, a Arábia Saudita é um grande parceiro americano e na guerra ou na disputa, nas desavenças com o Irã, ela é uma aliada americana. Aí tudo bem. A Arábia Saudita manda matar um jornalista e a terra da liberdade de expressão, que são os Estados Unidos, o governo mantém as relações com a Arábia Saudita na boa. Então, não é uma discussão lógica, é uma discussão ideológica. E aí é de se perguntar por que os babaquaras se envolvem numa briga que é americana. O Brasil, ele construiu uma tradição de independência na política externa, até para não ser atingido numa briga que não é nossa. Aí a gente cria uma política de alinhamento incondicional com os Estados Unidos, que é uma decisão tola. Para que a gente vai brigar na OMC só porque os Estados Unidos querem brigar na OMC contra a China? Para que a gente vai proibir a venda de avião da Embraer para o Irã só porque os Estados Unidos querem que a gente proíba a venda de aviões da Embraer para o Irã? Cadê o interesse nacional nisso? Tem interesse nacional? Aponta. Não, tem. É esse aqui, ó. Bom, tudo bem. Tem o interesse nacional, vamos em frente. Então, você pega hoje o Ministério das Relações Exteriores, quem está lá? Onde já esteve o Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, quem é que está lá? Está um sujeito cujo preparo e ideias sugerem que o Itamaraty talvez não esteja investindo muita energia e tempo no psicotécnico. Um camarada chamado Ernesto Araújo, é difícil pensar que o presidente pudesse escolher alguém mais irresponsável. Pensa no nome despreparado. Um sujeito que parece saído de uma obra de ficção. A mesma obra de onde saíram Damares Alves, Abraham Weintraub, que infernizava a educação, e agora já deve estar infernizando o Banco Mundial. Esse Ernesto Araújo é um camarada que foi capaz de escrever um artigo sugerindo que o coronavírus foi criado em laboratório na China para contaminar o mundo. Chamou o vírus de coronavírus, de comunavírus. Coisa de Napoleão de Hospício. De onde vem a evidência científica de que isso aconteceu? Ele escreveu, olha a frase que ele escreveu: a divina providência uniu as ideias de Olavo de Carvalho e a determinação e o patriotismo do novo presidente eleito Jair Bolsonaro. Veja se tem cabimento, mas nem o maior puxa-saco escreveria um negócio desse, pois ele é chanceler. Então, a política externa brasileira, que tem essa tradição de distanciamento, de independência com os países do mundo, todos os países do mundo, já teve uma relação mais próxima, já teve uma relação mais distante dos Estados Unidos. Isso variou no tempo. Mas essa proximidade com os Estados Unidos, que já foi muito maior, não do que agora, mas que já foi maior em outros tempos, já foi grande, explícita, no tempo em que o mundo era dividido em poucos países ricos e pouca alternativa para você construir relações econômicas fora daquela meia dúzia de ricos. Quando o Barão de Rio Branco se aproxima dos Estados Unidos, o mundo era europeu. Era uma abertura de mercado. Quando você tem uma aliança nos anos 40 com os Estados Unidos, e isso aconteceu, o governo Dutra, você tinha um mundo saindo do pós-guerra.
Saindo do pós-guerra é bom, né? Saindo de uma guerra, nós não saímos do pós-guerra ainda, porque não sairemos nunca, né? Espero que a gente não saia do pós-guerra para entrar numa outra guerra. Mas o fato é que era expansão. Agora não, agora é retração. Você tem compradores e bons compradores de produtos brasileiros no Oriente Médio, até a Arábia Saudita, que é compradora brasileira. O Irã, né? Você tem compradores na América do Sul, você tem compradores na Ásia, na África. Quanto mais a gente conseguir diversificar os endereços de entrega dos nossos deliveries, muito melhor. Significa que a gente vai diminuir o grau de dependência da China, da Argentina para alguns setores, dos Estados Unidos para outros setores. Isso é trabalhar para pulverizar a nossa lista de clientes e tornar o Brasil um país mais independente ainda. Isso é trabalhar pelos interesses brasileiros. Quando, no entanto, a gente vai e decide que uma mega venda de avião não será feita, ou decide que uma mega briga com um parceiro que a gente não tem tamanho para enfrentar, e cá para nós, por enquanto, não temos motivos para enfrentar, é de se perguntar por que a gente está fazendo isso. Então lá, Estados Unidos e China brigando, a China hoje mandou fechar o consulado americano numa cidade lá, Chengdu, né? Porque os Estados Unidos tinham mandado fechar um consulado no Texas. Briga deles. Acusação de espionagem para cá, acusação de espionagem para lá. Nós vamos fazer acusação de espionagem também contra a China, contra os Estados Unidos, contra a Argentina, Para quê? Não tem sentido. Volto a dizer, se fosse uma lógica por trás, a Arábia Saudita estaria no rolo americano. Então, vamos cortar todos aqueles que não seguem o script da nossa lógica, que envolve liberdade de expressão, democracia, economia de mercado. Vamos pegar todos os países e a gente corta, vamos cortar parceiros importantes. Não, o problema dos Estados Unidos são o Irã e a China. Estou aqui engasgando. De forma que a gente falou de perda de tempo que parecia uma coisa grave, né? Então, mas aqui vem perder dinheiro, que eu comentei, né? Pô, mais grave ou tão desagradável quanto perder tempo é perder dinheiro. Aqui nós estamos perdendo dinheiro. Aqui nós estamos cometendo uma loucura. É uma infantilidade, é uma burrice. E ela está em curso, e ela está andando, e ela está funcionando. Porque o governo brasileiro resolveu entrar nessa viagem irresponsável. É de uma irresponsabilidade tão grande que isso pode, com um peteleco, nos custar bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Cadê os nossos bilhões de dólares sendo produzidos? Tão difícil para conseguir vender $1 bilhão, tão fácil com uma canetada para a gente perder. Então, que fique a reflexão para as pessoas saberem que tem um erro em curso. Não vai adiantar nada, o senhor Ernesto Araújo não vai mudar, ele teria que nascer de novo para ser uma pessoa diferente, não vai nascer de novo, para nossa felicidade, não vai nascer de novo, que fique ele do jeito que está. Mas tem um erro aí. Se o presidente tiver maturidade, ele, ao sair da sua convalescença, ele vai olhar para isso também. Como olhou para as relações com o Congresso, trouxe os profissionais, se afastou daquela meia dúzia que não ajudava ele em nada, se aproximou do centrão, construiu uma base. Se ele tiver maturidade, vai olhar que está fazendo uma grande besteira. O presidente americano, Donald Trump, corre o seríssimo risco, muito mais provável hoje do que improvável, de não se reeleger. E a partir do final do ano, começo do ano, você vai ter um outro presidente que age, provavelmente, de uma maneira diferente. E aí, como é que ficam as relações Brasil-Estados Unidos? Como é que o novo governo americano vai enxergar para este velho parceiro de Donald Trump? Aí nós vamos ter um problema com a China e adicionar um problema com os Estados Unidos? É isso? Tá certo isso? O maluquinho do Itamaraty acha que nós estamos no bom caminho? O presidente da República não consegue se aconselhar com outras pessoas para perceber que está fazendo uma grande bobagem? É preciso que a gente abra os olhos.